Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a presença dos que aqui estão presencialmente, os que estão online. Eu sou a Paula, coordenadora geral de gestão de pessoas. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de treinamento e apresentação do novo sistema de controle de frequência, o SISREF. Nós já fizemos outros 3 encontros, uma webinar e agora nosso 4º encontro para todo o Brasil, para que a gente possa apresentar melhor o que é o SISREF. Nós vamos apresentar as funcionalidades e ao final da nossa apresentação nós abriremos para perguntas. Então eu peço a todos que podem anotando as perguntinhas e ao final nós abriremos um tempo bem razoável para que vocês possam esclarecer suas dúvidas. Mais uma vez agradeço e sem mais delongas, eu passo a palavra ao Danilo, que vai fazer a apresentação do sistema para a gente. Obrigada, Danilo. Boa tarde a todos presentes e online. Um prazer falar com vocês sobre o nosso novo sistema de registro eletrônico de frequência, um sistema que vem para substituir o nosso, agora então antigo, DMF. A gente já vem trabalhando com ele há algum tempo e a AGU decidiu adotar o SISREF, que é um sistema desenvolvido pelo SERPRO e mantido pelo Ministério da Fazenda como o sistema de gestão de frequência da AGU. Essa implantação desse sistema, ela se iniciou em 2 de setembro desse ano, com as unidades, todas as unidades da Secretaria-Geral de Administração e a Coordenação Geral de Apoio do Gabinete do Ministro, totalizando 610 pessoas, entre servidores e chefias, que já, desde essa data, utilizam o SISREF como o seu sistema de frequência oficial. E todas as informações que estão sendo registradas no SISREF são computadas e enviadas automaticamente para o SIAP, que é o Sistema de Administração de Pessoal, para cômputo de horas de pagamento e de gestão da folha de pagamento. Tá bom? Então, nessa apresentação, nós vamos aqui colocar o que nós vamos tratar durante essa tarde. Nós vamos conversar durante essa tarde sobre os conceitos iniciais do sistema, do SISREF. Nós vamos apresentar aqui para vocês perguntas e respostas que têm mais nos sido remetidas lá na DGEP e onde a gente compila essas informações sobre o sistema. Tá? Nós vamos também, no segundo momento, falar sobre as funcionalidades do SISREF. O SISREF, ele foi feito para atender 3 públicos no órgão. Os servidores em si, que vão registrar suas frequências ali no sistema, as chefias, a quem cabe a gestão da frequência desses servidores que registram ponto, e o perfil de RH, que é um perfil destinado à diretoria de gestão de pessoas para fazer a gestão das frequências homologadas pelas chefias. Tá? Então, hoje nós vamos tratar dos 2 primeiros perfis, quais sejam servidor e chefia. Tá bom? E por último, como a Paula já adiantou, nós vamos tirar algumas dúvidas de vocês, na medida do possível, do tempo possível aqui, mas estaremos também abertos para tirar essas dúvidas em momento posterior e vamos indicar o canal para vocês. Eu já deixo adiantado, quem quiser anotar, o canal pelo qual dúvidas, orientações, sugestões, qualquer tipo de informação sobre o sistema, a respeito do sistema, será tratado com a COGEP neste e-mail, tá? cogep.sisref@gu.gov.br. Ok? Então vamos passar agora para indicar aonde na rede AGU servidores e chefias podem encontrar essas informações, esses conceitos iniciais sobre o SISREF.
Nós estamos aqui na rede AGU, tá? E na rede AGU, nós temos aqui um botão mais destacado sobre os serviços funcionais. São todos os serviços que a Diretoria de Gestão de Pessoas prestam no âmbito da AGU, inclusive a gestão da frequência. Clicando aqui, nós temos em destaque, tanto nessa parte superior, quanto nos serviços mais procurados, a funcionalidade que leva para a página do SysRef. Tá? Então está bem em destaque aqui para vocês, basta clicar e nós temos essa página aqui. Nessa página, a gente já tem, em primeiro lugar, o local onde a gente acessa o sistema, tanto para o perfil de servidor, quanto para o perfil de chefia. Então nós vamos seguindo aqui, ao longo desse tempo, com algumas perguntas frequentes e já suas respostas aqui. Então o que é o SysRef? O SysRef nada mais é do que um sistema que foi desenvolvido pelo SERP e mantido pela Fazenda, online, então não utiliza folha de ponto, mas impressa, online, que você pode acessar de qualquer navegador de internet. Nós recomendamos, o Ministério da Economia recomenda, acessar o sistema pelo Mozilla ou pelo Google Chrome. O sistema costuma funcionar com menos intercorrência nesses dois navegadores. Então ele pode ser acessado de qualquer máquina da AGU, do navegador e colocando o endereço do sistema. Tá? O sistema então tem um link que leva para dentro dele. E a obrigação da implantação do ponto eletrônico na AGU. Essa obrigação ela já vem explícita em normativos, em decretos anteriores, que o órgão, qualquer órgão da administração pública, deve adotar sistema de registro eletrônico ou controle de frequência. Tá? Então, seja ele manual, seja ele eletrônico, já há essa obrigação de os órgãos adotarem um controle de frequência. Na AGU foi adotado o BMF, que é um sistema híbrido. Esse sistema híbrido ele tem parte online no sistema, parte na folha, aquela folhinha que a gente imprime, anota as nossas frequências, entrega para o chefe assina e entrega para a área de recursos humanos. Nesse sistema agora, ele é totalmente online. Então, somente a partir do SysRef, a gente tem como fazer toda essa gestão. O ponto eletrônico, ele foi definido como obrigatório aqui na AGU. Então, nós não temos mais dúvidas de que temos que utilizar. Tá? A AGU escolheu o SysRef, dentre outros motivos, por causa da economicidade, que, tendo um sistema mantido pelo Ministério da Fazenda, a AGU não tem dispêndios orçamentários e financeiros para manutenção de um sistema próprio. Ele também é um sistema que conversa com o SIAP. Então, outros sistemas desenvolvidos pela Casa teriam que ser adaptados para que pudessem conversar com o SIAP. Já no SysRef, isso já é automático. O sistema é totalmente online, então a gente não vai ter folha de papel mais. E, caso a AGU venha, como uma tendência, adotar o banco de horas, ela necessariamente teria que adotar, por força da instrução normativa número 2, de 12 de setembro, cujo link está aqui, ó, tá? De 2018, ela seria obrigada a implantar o SysRef como sistema de gestão de frequência. Então, não poderia adotar outro caso quisesse, se queira adotar o banco de horas aqui na AGU. Quem vai utilizar o SysRef aqui na AGU? O SysRef ele será utilizado por todos os servidores administrativos, requisitados, cedidos para cá, servidores do quadro e estagiários da AGU. Então, esse público é o público-alvo do SysRef, que totaliza pouco mais de 6 mil pessoas. Quem não vai utilizar o SysRef? Não vai utilizar o SysRef ocupantes de DAS 4 ou superior ou cargos equivalentes a esses aí. Natureza especial, tá? Não vai utilizar. Os membros da AGU continuam com a sistemática do registro da folha de registro de atividade, como
tem normatizado, no caso dos integrantes das carreiras jurídicas. A frequência deles também alguma coisa que fuja da frequência deles também vai ser inserida, essa informação vai ser inserida no SISREF, para que depois se transmita ao CIAP, tá ok? Mas eles vão continuar com a folha de registro de atividade e qualquer intercorrência, qualquer ocorrência dentro do mês vai ser registrada também no SISREF, como férias, afastamentos, faltas. Também estão dispensados do registro através do SISREF os servidores, aqueles servidores que integram o programa de gestão e realizam sua jornada de trabalho em teletrabalho, em regime de teletrabalho, no regime pleno. Eles estão liberados, dispensados do ponto eletrônico. Os outros servidores que fazem o regime de teletrabalho por hora ou por dia, quando estiverem nas dependências do órgão, devem utilizar o SISREF para registrar sua frequência naquele dia, ou naquelas horas que estejam ali trabalhando nas dependências físicas da AGU. Facilidades e vantagens de utilização do SISREF. Eu já falei da economia. A facilidade no acompanhamento é uma realidade através do SISREF, uma vez que o servidor pode, para e passo, a cada registro dele, fazer suas observações quanto à frequência. Então, ele vai registrar ali 4 vezes a frequência dele por dia, e em cada um desses registros, o servidor pode colocar alguma observação para análise da chefia, análise de gestão da sua chefia. Também há facilidade de acompanhamento por parte da chefia, porque ele vai estar vendo online os registros, podem ver online os registros dos servidores, da sua equipe. Então, esse acompanhamento online facilita a gestão por parte da chefia de que em outro momento só veria a frequência dos servidores ali ou no final do mês, ou na semana, ou no final da semana, ou quando o servidor fosse entregar a folhinha de ponto para ele assinar. Então, aqui a gente tem um acompanhamento online, né? A integração com o CIAP também é uma facilidade enorme na gestão da frequência para a área de gestão de pessoas, que com a utilização do BMF teria que replicar tudo que vinha nas folhinhas de ponto manual dentro de um sistema, com a utilização de pessoas, né, e sistemas, aumentando assim muito a necessidade de recursos e a possibilidade de erros na transmissão dessas informações. Tá? Então, o SISREF, como ele comunica online, a gente tem a redução desses recursos empregados e a integração. E o BMF vai deixar de existir? O BMF vai deixar de existir ao tempo que o SISREF foi implantado em todas as unidades da AGU. Então, hoje, já não se aceita mais BMF para aquelas unidades onde o SISREF já está implantado desde 2 de setembro. Relembrando, Secretaria-Geral, todas as unidades e o gabinete do ministro. Agora, a partir de 1º de novembro, todas as outras unidades da AGU vão entrar operando com o SISREF. E assim, a partir daí, o boletim mensal de frequência deixa de existir e também, por consequente, a folhinha de ponto. Nós não precisamos nem instalar o sistema em nossas máquinas, em nossos computadores. Em qualquer computador que eu acessar, em qualquer unidade que eu estiver na AGU, não precisa ser a minha unidade de lotação ou exercício, eu com o endereço do sistema, aquele endereço que está lá em cima nessa página mesmo, eu vou conseguir acessar o sistema. Então eu posso estar aqui em Brasília, posso estar fazendo um trabalho em viagem externa, em Belo Horizonte, no Acre, em qualquer unidade dentro que esteja conectada na rede da AGU, eu vou conseguir fazer o acesso ao sistema. Então não precisa ter instalado na máquina. E nem vai utilizar o sistema biométrico, aqueles aparelhinhos que a gente vê de biometria de leitura das digitais. Então a gente não vai precisar
utilizar isso também. Basta acessar este endereço, nesse botão aqui que a gente colocou. Eu costumo deixar o meu lá em favoritos, na barrinha de favoritos, ali em cima no navegador, para todo dia eu entrar e lembrar, já ver ali, já lembrar de bater registrar a minha frequência. Aqui tem uma perguntinha se a jornada de trabalho mudou na AGU. A jornada de trabalho em nada muda, né? O que mudou foi o sistema, a forma de registro. Ao invés de sistema e folha, hoje vai ser só sistema. Então, se a sua jornada está atrelada ao seu cargo ou, porventura, à unidade que você trabalha. Então, se a sua jornada, o seu cargo tem jornada de 40 horas, continua do mesmo jeito, jornada de 6 horas diárias, jornadas de 4 horas diárias. Então, não muda nada a jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho está cadastrada lá no SIAP e vai ser automaticamente transferida essa informação para o SISREF. Então, quem já tem jornada por conta de acordos coletivos, por conta de contratos de trabalho, do órgão de origem, ou por conta do ingresso aqui na AGU, no cargo de 30 horas ou de 20 horas, isso já vai ser transferido automaticamente para o SISREF e já vai ser computado ali na sua jornada. Se você fizer a sua jornada completa, ele vai trabalhar tranquilamente. Caso seja registro inferior, ele vai debitar as horas e caso registre algo superior àquela jornada diária, ele vai computar como crédito. O horário da AGU mudou? Não. O horário da AGU também não mudou. O horário da AGU, hoje, é regulamentado pela portaria número 57/2017 da AGU, do ministro da AGU. Tá? Essa portaria, esse link dessa portaria, também pode ser acessado aqui. Ó. Todos esses normativos que eu estou falando, eles também estão relacionados no final da página e podem ser baixados a qualquer tempo, tá bom? Então, essa jornada de trabalho, o documento que rege a jornada de trabalho da AGU é este aqui. Nele está indicado que o horário de funcionamento do órgão é de 8, se iniciar às 8 da manhã e vai até às 20 horas, ou seja, 8 da noite. Então, nós estamos com esse documento vigente. O SISREF, ele possibilita o registro das frequências fora do horário de funcionamento das unidades. Esse horário de funcionamento das unidades pode ser alterado pelas chefias. Ele pode ser alterado pelas chefias de acordo com a necessidade do serviço. Então, caso o servidor tenha que fazer um serviço externo fora do horário de funcionamento da unidade ou do órgão, pode ser solicitada à chefia essa alteração e o servidor vai poder registrar ao decorrer do dia, tá? Não importa a hora que se inicia, não importa a hora que se acabe a jornada dele, vai poder registrar fora daquele horário estipulado. Hoje na AGU, quando vocês entrarem, e aí eu faço um convite a vocês, que já comecem a entrar ali no sistema, principalmente as chefias, e verifiquem essa informação que, por padrão, o horário de funcionamento de todas as unidades da AGU está iniciando às 8 e terminando às 18. Tá? Esse horário também pode ser mudado pela chefia de unidade por unidade. Às vezes ela quer que uma unidade funcione de uma forma e a outra unidade da outra forma. Ela pode solicitar para a área de gestão de pessoas, naquele e-mail, a alteração desse horário ali. O horário para refeição. O horário para refeição dos servidores públicos, RJU, Regime Jurídico Único, ele tem, no mínimo, deve ter, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 3 horas por dia. Tá? Então, as chefias também podem fazer essa gestão do horário de almoço, em combinação com os servidores, estipulando qual vai ser o horário de almoço dos servidores ali e quanto tempo vai ser. O sistema está pronto para registrar no mínimo 1 hora, no máximo 3 horas, tá bom? Caso o servidor tente registrar no sistema horário menor do que 1 hora, o sistema vai recusar e vai marcar 1 horinha ali para o servidor. Sobre o banco de horas. O banco de horas, ele é um instituto que está normatizado também na instrução normativa número 2, cujo link está ali nessa página.
No entanto, ele não foi ainda regulamentado no âmbito da AGU. Então, nós não trabalharemos ainda, a partir de hoje, com o banco de horas, até que haja a sua normatização. O que é o banco de horas? É a indicação, a possibilidade de indicação por parte dos servidores de como utilizar aqueles créditos, eventuais créditos registrados durante o dia de horas, para poder retirar um dia de folga, retirar uma parte do dia de folga, tudo de acordo com a chefia. Isso não está regulamentado ainda. O que tem se regulamentado aqui na AGU é a possibilidade de compensação de horas. Então, a compensação de horas é um outro instituto diferente do banco de horas. Ele tem regras definidas, tá, nas normas, tanto na Lei 8.112, quanto na instrução normativa, e serve para poder utilizar, o servidor utilizar de créditos de horas, que ele porventura venha fazer, para compensar eventuais atrasos ou saídas antecipadas durante a sua jornada de trabalho. Então, se o servidor chegou atrasado em um dia e teve o débito de 1 hora, ele vai poder, com a compensação, até o mês subsequente, o final do mês subsequente, compensar, fazer 1 hora a mais, para poder pagar aquilo que ele teve de atraso ou saiu antecipadamente. Essa compensação, ela também deve ser autorizada pela chefia imediata. Então, para todos os servidores, essa compensação vem não autorizada por padrão no sistema. O servidor tem que entrar em contato com a chefia, explicar a necessidade de haver a compensação. A chefia autoriza a compensação dentro do sistema e o sistema abre a possibilidade de pagar essas horas, de igualar o saldo positivo com o negativo. Bom, uma pergunta que cuja resposta parece óbvia, mas se outra pessoa pode bater meu ponto. Claro que não, né? O ponto é intransferível, é acessado por uma senha intransferível do servidor, que é criada no primeiro acesso ao sistema. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, na parte de funcionamento do sistema, como o servidor, no seu primeiro acesso, faz a sua geração dessa senha, que é pessoal e intransferível. E se caso o servidor esqueça de bater o ponto, ou, porventura, o sistema não venha a funcionar, por falta de energia, por falta de internet, por qualquer outro motivo, o sistema está pronto para receber essa justificativa do servidor. Então, o servidor vai poder entrar no sistema e justificar o porquê daquela batida, daquele registro de frequência em horário diverso da sua unidade, ou com atraso, ou se deixou de bater. Registra aquela ocorrência e a chefia, automaticamente, isso cai para a chefia analisar e fazer a gestão dela, abonar ou não, alterar ou não o horário do servidor, conforme a justificativa que ele colocou. As chefias, elas estão cadastradas, chefias ocupantes de função FCPS e de DAS e FGs, esses ocupantes já estão automaticamente cadastrados no SISREF com o perfil de chefia. Então, não vai precisar pedir um acesso. Basta clicar no ícone que eu acabei de mostrar lá em cima, no perfil de chefia, e realizar o acesso, que vocês já vão ter como gerir a frequência dos seus servidores. No entanto, para facilitar a gestão interna das áreas, essas chefias podem, por sua decisão, delegar esse papel do perfil de chefia para pessoas integrantes da sua equipe que não ocupem essas funções que eu falei para vocês. Então, isso facilita a organização interna das unidades e também pode descentralizar as atividades de gestão da frequência, não concentrando ou sobrecarregando somente as chefias. Então, isso fica a cargo da análise de vocês. E essa solicitação,
de delegação do perfil de chefia a servidores que não ocupem função pode ser feita através daquele endereço de e-mail que a gente passou ali atrás, tá bom? Então fica a cargo das chefias essa indicação. Ainda falando sobre a compensação de horas advindas de saídas antecipadas ou de atrasos, o sistema está preparado para atender o que a legislação rege, que é a compensação de no máximo 2 horas por dia. Então o servidor pode fazer no máximo 2 horas diárias para ter como crédito e compensar eventuais débitos que venham de atrasos ou saídas antecipadas. E esse crédito, caso exista, pode ser utilizado para compensar atrasos e saídas antecipadas até o final do mês subsequente àquele que a frequência está sendo registrada. Nós também temos bastante dúvidas sobre as ausências para consultas médicas, né, ou exames médicos. Esses horários, por lei, não precisam ser compensados. Tá? Então, na forma da lei, eu peço que vocês acessem esse conteúdo, e na forma da lei, esses atrasos não precisam ser compensados, bastando o servidor justificar em campo próprio para que a chefia faça a gestão e ali abone ou altere o horário do servidor. Os limites para compensação de horas, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque é uma questão legal e é detalhada. A gente pode acessar essas regras na instrução normativa, também número 2, cujo link está aqui, tá? E também o documento pode ser baixado nessa página em documentos relacionados. Mas ali tem estabelecendo quantas horas eu posso compensar por dia, quantas horas eu posso compensar por semana, quantas horas eu posso compensar por mês. Então, existe todo um regramento para compensação de horas, não funcionando e não tendo nada a ver com o Instituto do Banco de Horas. Outras informações podem ser conseguidas nestes documentos aqui, tá? Sobre a legislação do SISREF, sobre orientações sobre a jornada de trabalho aqui na AGU, e fica à disposição de vocês. Eventuais dúvidas podem ser remetidas ao e-mail, tá? Mas eu peço que o façam depois de consultarem todo esse material. Passados esses conceitos iniciais sobre o sistema, nós vamos agora ver as funcionalidades do sistema, tanto começando pelo perfil de servidor e depois no perfil de chefia, tá bom? Os manuais, nós temos manuais preparados para esses 2 perfis. Esses manuais são construídos também aproveitando eventuais dúvidas que a gente vem recebendo, para a gente fechar o máximo de informação possível nesses manuais. Então, caso tenha alguma sugestão a respeito dos manuais, por favor, nos mande naquele e-mail, cogep.sisref, para que a gente aprimore e tenha o máximo de informação e mais clara possível neles. Tá? Então, aqui a gente pode acessar o manual online, tá? O manual do servidor. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui nós temos o link, que vocês podem copiar para facilitar colocar na barra de favoritos ali do seu navegador preferido, que seja o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, e vamos passar pelas telas do sistema. A primeira tela do sistema é essa aqui. O sistema ele está sendo acessado hoje pelo CPF do servidor, por uma senha que ele vai gerar depois do primeiro acesso, e por um CAPTCHA, que é aquele código que fica ali embaixo, e ele automaticamente vai se atualizando a cada acesso que o servidor venha fazer no sistema. Tá? Então, nessa parte, digita-se o CPF, a senha e aqui o CAPTCHA. Nós temos o botão de entrar. Tá? No primeiro acesso, isso é importante que vocês observem, no primeiro acesso que vocês forem fazer, digita o CPF e essa sequência de 1 a 8 e clica em entrar. Aí o sistema vai pedir para gerar uma nova senha. Para gerar essa nova senha, o servidor vai inserir a matrícula SIAP dele, a identificação única, que costuma ser uma variação do SIAP,
e eu vou mostrar onde vocês encontram essa identificação única, tá? E também a data de nascimento com 8 dígitos sem as barras, tá? Então, 2 dígitos por dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano, sem as barras. A identificação única, ela pode ser visualizada, vou aumentar um pouco aqui, pode ser visualizada acessando o CIGEP. Eu creio que todos têm acesso ao CIGEP, uma vez que todos marcam férias. E se todos marcamos férias, é no mesmo caminho aqui que a gente consegue obter a identificação única. Então, nós temos o endereço aqui, tá? E é na parte de dados funcionais, nós temos aqui nesse campo a identificação única do servidor. Costuma ser uma variação com 2 dígitos a mais do seu próprio SIAP. Depois de reinicializada a senha vai ser colocada por padrão como a sua data de nascimento. Quando você entrar, você cria a nova senha. Põe a sua data, a senha atual, que é a data de nascimento, a sua senha da sua escolha, né, uma senha minimamente forte, né, de preferência utilizando letras e números e também símbolos, caso queira, tá? Então, de 8 dígitos no mínimo e no máximo também. Senha de 8 dígitos é o padrão. Bom, depois de registrar essa nova senha no sistema, o servidor vai conseguir entrar no mesmo. O sistema tem a funcionalidade de registrar a entrada, ou seja, a primeira batida de ponto do servidor, ao logar nele. Então, quando você coloca CPF e senha e clica em entrar, o sistema já vai registrar a sua primeira frequência, a entrada do dia. Então, isso requer atenção por parte do servidor para que nada, né, saia desconforme. Porque se o servidor deixar para entrar depois, ele vai acabar registrando quando o servidor entrar. O sistema ainda tem 3 outros botões aqui para registro da frequência durante o dia. Ele tem o botão de iniciar a hora do almoço e de finalizar a hora do almoço. Então, voltando, o horário do almoço tem duração mínima de 1 hora e duração máxima de 3 horas. Então, o servidor, se ele quiser bater com horário menor do que 1 hora, o sistema não vai aceitar. O sistema oferece uma flexibilidade para o servidor, para que o servidor não fique ali olhando o sistema no horário de almoço para poder finalizar. Ele aceita a realização dessa marcação 15 minutos antes de dar 1 hora. No entanto, ele vai registrar 1 hora de almoço no mínimo. E no final do expediente, o servidor também vai entrar no sysref e clicar em finalizar. São essas 4 operações básicas que o servidor vai fazer dentro do sistema durante o dia, durante sua jornada de trabalho. Nessa tela inicial, nós temos ainda 3 outros botões. Esse primeiro botão aqui, vou aumentar um pouco, esse primeiro botão do sistema, ele serve para solicitar à chefia autorização para trabalho em dia não útil. Então, se porventura o servidor tem que comparecer à AGU para trabalhar em dia não útil e tiver que registrar o ponto, ele primeiro tem que solicitar a sua chefia e a chefia autorizar essa questão. Só assim o servidor vai poder entrar na AGU e, acessando o sistema, registrar a sua frequência, tá bom? Em dia não útil. Então, quando o servidor solicita a solicitação vai ser registrada, entregue para a chefia e a chefia vai autorizar ou não essa questão. O segundo botão aqui que a gente tem é para visualizar a frequência do mês corrente, daquele mês em que o servidor está registrando a sua frequência. No caso, nesse mês, a frequência seria de outubro, tá? Então, ele vai ver o extrato da sua frequência durante o mês corrente até o dia corrente. Então, hoje nós estamos no dia 7, vai ter ali aparecendo para vocês na frequência de 1 a 7. Ou outro dia que, porventura, esteja com algum registro, como férias futuras, afastamentos que já estejam realizados no sistema, vai ver em dias futuros. Mas o normal é que você veja só o dia até o corrente, tá bom? E aqui, nessa parte aqui, que o servidor vai poder fazer a inclusão das justificativas do ponto.
Então, caso alguma marcação daquelas 4 marcações forem feitas de forma incorreta, de forma indevida, é aqui nessa tela que o servidor vai poder verificar nessa parte, vou aumentar um pouco aqui, nessa parte direita, aqui, qual que é a ocorrência que está registrada pelo sistema e, caso queira, clicando em qualquer uma dessas ocorrências, realizar sua própria justificativa, para que a chefia dele, do servidor, verifique e faça a gestão. Tá? Então, quando o servidor registra qualquer justificativa em um dos dias do mês, vai estar aparecendo aqui para diferenciar essa setinha em preto aqui, e quando a gente passa o mouse em cima, vai aparecer a justificativa que o servidor acabou de inserir. Tá? Essa mesma justificativa automaticamente já está aparecendo lá no perfil de chefia, para que a chefia faça a sua gestão. Para registrar a justificativa, o servidor tem que inserir, no mínimo, 15 caracteres no campo apropriado, que é a justificativa do servidor. Tá? Então, ali ela vai colocar que não registrou por um problema do sistema, que não registrou por um esquecimento, ou que foi atender outro setor. Então, qualquer que seja a justificativa, é nesse campo que a gente vai apropriar. Então, depois de criada a justificativa, vai estar registrada com sucesso para a chefia. O terceiro botão que a gente tem no sistema, ele tem a função de visualizar as frequências de meses anteriores àquele corrente. Então, se eu quisesse verificar a frequência do mês de agosto, julho, junho, eu viria nesse botão aqui e poderia ver tudo que foi registrado e tudo que foi homologado pela minha chefia nesses meses anteriores. Tá bom? Então, nós temos essas 3 funcionalidades em forma de botão aqui. E a quarta funcionalidade que a gente tem é essa funcionalidade de visualizar, só voltando um pouquinho, a gente consulta a frequência de meses anteriores, colocando mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. Na funcionalidade de verificar o registro de compensações, nesse link aqui, ele pode verificar o registro das compensações que, porventura, tiveram registros lá naqueles meses, tanto no mês corrente quanto no mês passado. Então, ali ele vai ver o seu saldo, se o seu saldo está devedor ou não, se o seu saldo passou alguma coisa do mês passado para esse mês corrente. Então, é nesse demonstrativo que a gente vê esse saldo ali de compensações. Tá? Então, essa é a quarta funcionalidade dessa parte inferior aqui da tela inicial. Bom, com isso, a gente já visualizou todas as funcionalidades do sistema para o perfil de servidor. Então, o sistema é bem simples, bem tranquilo de se trabalhar, bastando o mínimo de atenção do servidor para registrar suas 4 marcações obrigatórias durante o dia. Passando do perfil de servidor para o perfil de chefia agora. Nessa mesma página que a gente apresentou anteriormente, nós temos um manual aqui para o perfil das chefias. Manual para o perfil de chefia. O acesso é a mesma coisa, é o mesmo para o perfil de servidor. Bastando colocar CPF, senha e o CAPTCHA. Ok? O servidor, a chefia também pode trocar sua senha na funcionalidade desse botão aqui, recuperar senha. Tá? Na recuperação de senha, ele vai colocar a que ele usa atualmente e a que ele quer utilizar posteriormente. Tá? Ele pode também pedir para que o RH, caso ele não seja possível fazer essa troca de senha, para que o RH zere a senha dele. Essa zerada de senha vai retornar a senha para a data de nascimento, caso ele esqueça, né? Para a data de nascimento, e aí a chefia vai poder acessar normalmente colocando uma nova senha a partir da data de nascimento. Vamos então para a primeira tela do sistema para as chefias. Essa primeira tela já contém informações importantes para o perfil de chefia. Nessa primeira tela, nós temos o quadro de horário dos servidores da unidade, a qual a chefia pertence. Então, clicando aqui, a chefia vai poder ver servidor por servidor, que está ali lotado, e
o respectivo horário que está cadastrado para eles. Nós temos também informações sobre o período de homologação da frequência. Então, as chefias vão ter por padrão, do 1º ao 5º dia útil de cada mês, subsequente ao registro da frequência, para homologar a frequência do servidor. Esse período pode ser alterado de acordo com a gestão do RH. Então, caso não seja suficiente, ou caso tenha ocorrido algum problema durante esse período de homologação, as chefias podem solicitar à área de recursos humanos para abrir o período de homologação, possibilitando a gestão da frequência fora desse período. Tá? Mas, por padrão, está do 1º ao 5º dia útil. Para as unidades que já entraram no SISREF, no dia 2 de setembro, esse período foi esticado para até dia 10 deste mês. Então, já não está o padrão do 1º ao 5º dia útil, e ainda estamos solicitando, fazendo gestões internas, para poder esticar esse prazo um pouco mais, devido à implantação, o período de implantação do sistema. O sistema, então essas informações estão registradas aqui, tá? Qual é o período que o RH tem permissão para verificar e desomologar, o que já foi homologado pela chefia, e para as chefias realizarem a própria homologação das frequências. Neste link da primeira página do perfil de chefia, nós temos a lista de intercorrências do sistema, para que as chefias consultem e possam se resguardar de alguma maneira com aquela intercorrência. Hoje, nós não temos nenhuma intercorrência do sistema que paralisou o sistema na fase 1 de implantação do SISREF. Nós temos aqui em cima 3 menus que nós vamos passar por eles, identificando o que cada um faz. Então, o primeiro menu é o menu de frequência. Esse é o menu mais utilizado pelo perfil de chefia. Nesse menu de frequência é onde a chefia poderá acompanhar o registro efetuado servidor a servidor, no dia corrente e nos dias passados durante o mês. Então, basta clicar em acompanhar, vai abrir a página com a lista de servidores daquela unidade e qual é o registro no dia corrente para cada servidor. Então, no dia corrente, cada servidor vai ter seus 4 registros informados aqui. Caso os registros estejam na cor vermelha, indica que o servidor não fez nenhum ou não fez algum registro ali. Está zerado, aquilo ali está em cor vermelha. Se tiver na cor preta, indica que o servidor fez algum registro durante aquele dia, ou de entrada, ou de saída, ou, né, qual registro seja, mas que ele fez pelo menos um. Nessa tela, nós temos as matrículas dos servidores. Para que eu faça a gestão de dias anteriores àquele dia corrente, basta eu clicar na matrícula de cada servidor. Vai abrir a possibilidade de a chefia verificar aquelas ocorrências que o servidor fez lá no seu perfil. E aqui ele vai poder alterar ou abonar aquela justificativa, diante daquela justificativa. Nesse campo, nessa coluna horário de serviço, a chefia vai ter a possibilidade de alterar o horário do servidor em si, não o horário da unidade, tá? Ele vai alterar o horário do servidor, vai ter a possibilidade de autorizar a compensação de horas por parte do servidor. Então, é neste campo aqui, compensação autorizada, que a chefia vai poder falar, pode compensar ou não pode compensar horas, tá? E também, neste outro campo, vai poder autorizar o trabalho fora do horário estipulado para aquela unidade. Então, não vai ficar vinculado, fixado o horário para funcionamento, no horário de funcionamento da unidade. Então, é nessa tela aqui que a chefia faz toda essa gestão. Nessa tela do dia corrente, as chefias também podem executar algumas operações, tais como abonar o dia do servidor por algum motivo, tá? Então isso fica a critério da chefia. Ela pode alterar o horário do dia corrente daquele servidor,
nesse caderninho aqui. Nesse calendário, ele pode alterar um período de dias, um intervalo de dias para o servidor. Vai que o servidor, por exemplo, entre de licença ou esteja em trabalho externo durante um período de tempo. O sistema é flexível para alterar durante esse intervalo todo, não precisando a chefia entrar dia por dia do servidor e fazer essa alteração. Então, ele pode ir lá e colocar o código durante um período completo. Neste outro botãozinho aqui, ele pode registrar as consultas médicas realizadas pelos servidores, comparecimento a consultas e exames por parte do servidor. E nesse quarto botãozinho aqui, a chefia pode indicar a realização de jornada com JEC por parte do servidor, recebendo a gratificação de encargos de curso e concurso, tá? Que porventura o servidor venha a ter. Então são essas as funcionalidades de gestão por parte da chefia. A chefia vai ter que se justificar em qualquer dessas alterações ou abonos aqui, porque ela está realizando aquela alteração ou abono. Então essa justificativa também tem que haver por parte da chefia, tá bom? Então é nessa parte aqui que a chefia faz a sua justificativa. Vamos dar uma paradinha aqui só para ver no detalhe como as chefias podem alterar os horários registrados pelo servidor. Então, caso esse servidor, de exemplo, que está aqui na tela, tenha o horário de entrada aqui sido registrado de forma errônea, a chefia pode vir aqui, deletar e colocar o horário certo informado pelo servidor e confirmar isso aí, mediante a justificativa, tá bom? Então, aqui ele pode realmente alterar o horário do servidor. Pode fazer por período, que é aquele botão que eu mostrei. Então, a chefia vai colocar o código de ocorrência, aqui, por exemplo, doação de sangue, ou trabalho eleitoral, né? Aquele registro ali que tem dias de intervalo, a pessoa vai indicar o dia inicial daquele registro e o dia final para aquele registro. Nessa tela tem um botãozinho muito importante aqui que auxilia bastante a chefia na gestão da frequência. Esse botão aqui traz um manual, uma relação de códigos de ocorrência, tá? Com os números dos códigos e as descrições desse código, além de trazer qual é o perfil responsável pela utilização daquele código. Se aquele código é para perfil de chefia, se aquele código é para perfil de servidor, ou se aquele código é para perfil de RH. Então, de acordo com o perfil, a chefia vai poder utilizar aquele código. E, para verificar no detalhe esse código, o que significa esse código, em qual momento eu vou utilizar aquele código, qual é a legislação que esteja ligada àquele código e qual a implicação de utilização daquele código, basta clicar em ver detalhe aqui no código que vai trazer essa informação, tá bom? Então isso é muito importante, esse caderninho auxilia bastante na gestão por parte da chefia. Bom, esse botão eu já falei, que é para registro de consultas médicas, comparecimento para consultas médicas e também a chefia vai adicionar o dia aqui da consulta, né, e o tempo de consulta médica que se gastou e, por final, o registro por JEC. Então, a chefia também vai poder adicionar períodos em que o servidor esteja trabalhando com a percepção de gratificação por encargo. Bom, a alteração e o abono por parte da chefia, ela pode ocorrer durante todo o mês corrente, tá? Então, a chefia pode fazer, de acordo com a organização de trabalho dela, por semana, no final do mês, no final de cada semana, ou no final de cada dia, ou até mais de uma vez por dia. A qualquer tempo, durante o mês corrente, ela pode entrar e fazer essas alterações ou esses abonos ali, até o final do mês. Depois de fechado o mês, ele vai realizar a homologação do que ele registrou ali. Para registrar a homologação por parte da chefia, também é lá no menu frequência e nesse botão homologar. Ele só vai estar habilitado durante aquele período estipulado para essa tarefa.
Então, normal de 1 ao 5º dia útil. Do 1º ao 5º dia útil. As frequências que não estejam homologadas, faltam homologar, vão aparecer de vermelho para chefias nessa tela. E as frequências que já estão homologadas vão aparecer de preto. Então, é muito importante que as chefias observem isso até o final do período de homologação. Aqui ele vai, nessa tela de homologação, as chefias podem alterar, abonar ou excluir qualquer ocorrência daquela registrada durante o mês. E no final da tela, nós temos o botão de concluir a homologação depois que a chefia passar por todas aquelas ocorrências. As chefias também podem, nessa tela aqui, nesse botão alterar por período, fazer a homologação considerando não dia por dia, considerando um período inteiro. Então, se a pessoa teve uma ocorrência que pega vários dias, é uma facilidade para a chefia não precisar ir dia a dia, pode fazer essa homologação por período. Tá? Nesse botão em azul, as chefias podem importar os dados que estão registrados, de afastamento, que estão registrados lá no SIAP. Então, algum afastamento que venha ser entregue o atestado lá no setor de recursos humanos ou no setor no serviço médico, isso vai ser registrado no SIAS e depois no SIAP. Quando a chefia clicar aqui, nesse botão azul, vai ser importado esse dado para dentro do SISREF. Tá? Então, essa ocorrência já vai estar ali. Tá bom? Depois de concluída a homologação, isso cai para o perfil, essa frequência do servidor, cai para o perfil de RH para a avaliação dessa homologação. A partir daí, a chefia não pode fazer mais nada, a não ser que peça reabertura, deshomologação para o RH. E aí, o RH vai fazer essa abertura e as chefias vão poder alterar ali. Isso é uma exceção. Pelo avançar aqui, nós temos algumas configurações de plantão, que são exceções aqui na AGU, mas o manual contempla esse tipo de informação caso vocês tenham servidores em regime de plantão. Por isso eu não vou passar detalhadamente por eles aqui. Questão do banco de horas, como a gente afirmou, a gente não tem a previsão legalizada ainda aqui na AGU. Caso venha a ter, nesse item do manual, estipula regras para registro no banco de horas, para utilização do banco de horas. Aquela autorização que o servidor pediu para a chefia para trabalhar em dia não útil, quando realizada no perfil de servidor, cai nesta funcionalidade, frequência, autorização de trabalho, no perfil de chefia. Então, a chefia tem que vir neste menu, observar qual é o pedido do servidor e realizar a autorização através desse botão autorizo. E aí, o servidor vai poder imprimir, o servidor e a chefia vai poder imprimir uma autorização caso o órgão precise, exija que o servidor entregue lá na portaria para trabalhar num sábado, num domingo ou num feriado. Aqui a declaração, a autorização. Nós temos ainda a funcionalidade do perfil de chefia da efetivação da substituição. Os substitutos legais daquelas funções de chefia, DAS, FCPE ou FG, eles não estão por padrão com esse perfil no sistema. Caso o substituto precise fazer a gestão por um período de tempo da equipe, ele vai ter que solicitar para o RH o seu cadastramento no perfil de chefia, e o chefe pode efetivar a substituição dessa pessoa, indicando o período e o motivo que ele vai trabalhar, pelo qual ele vai trabalhar como perfil de chefia. Tá? Basta indicar a matrícula, indicar o período e o motivo. Então, ou férias, ou viagens, ou afastamento. Então, a chefia vem aqui e autoriza o substituto a trabalhar, a fazer a gestão naquele período ali. Passou aquele período, o perfil de chefia automaticamente decai para os substitutos. Na visualização aqui, nesse menu frequência visualizar,
a chefia pode ver sua própria folha de frequência. Então, quem é chefe e tem que registrar a frequência através do SysRef, ou seja, da ES3, FCPE 3, ou equivalente, ou e inferiores, vão precisar registrar a frequência. Então, ele pode verificar sua própria folha de frequência nesse menu aqui, tá? Onde vai aparecer também, como lá no perfil de servidor, a folha de frequência dele. O chefe, através do menu visualizar, consultar frequência, ele vai poder ver a frequência do servidor de matrícula por matrícula. Então, e também escolhendo o mês. Então, ele quer fazer uma consulta de um certo servidor em um determinado mês e ano. Então, é nessa funcionalidade do sistema que o chefe consegue visualizar a frequência de qualquer servidor lotado com ele. O chefe também pode consultar o extrato da frequência. Então, no menu frequência, visualizar e consulta extrato de frequência, digitando a matrícula SIAP do servidor, ele vai ver o extrato e o saldo de compensações, débitos e créditos daquele servidor, que ele queira ver também. No perfil de chefe, nós temos também um menu chamado tabelas. Nesse menu de tabelas, os chefes vão poder consultar quais são os feriados cadastrados por padrão no sistema de registro de frequência, no SysRef. Então, ali ele vai poder consultar que já tem os feriados nacionais, padrões nacionais. E, se porventura a chefia precisar incluir para aquela unidade específica um feriado que não esteja naquele rol, ela pode indicar através do e-mail cogep.sysref a solicitação de cadastramento desse feriado. Então, o perfil de RH vai cadastrar aquele feriado e o sistema vai automaticamente fazer o cômputo da frequência de acordo com aquele feriado cadastrado. Está aqui a tabelinha de feriados, tá? Um exemplo. Como eu falei anteriormente, no perfil no início dos conceitos do SysRef, o SysRef ele trabalha com cadastro por IP, que é uma identificação da rede onde está conectada a máquina que está acessando aquele endereço do SysRef. Então, todos os IPs da AGU já estão cadastrados no SysRef e assim possibilita o acesso a qualquer máquina. No entanto, casos excepcionais de necessidade de cadastramento de outros IPs também devem ser solicitados para análise da área de gestão de pessoas e de tecnologia da informação para serem atendidos ou não. Então, IPs diferentes da rede ali, tá? A solicitação pode ser feita também em cogep.sysref. O chefe pode, no menu utilitários, reiniciar senhas, pode zerar a senha de qualquer servidor que esteja com ele lotado. Então, se o servidor esqueceu alguma senha, ele pode ir lá, zerar, vai voltar a senha para a data de aniversário do servidor e o servidor vai poder gerar uma nova senha. Então, é nesse menu utilitários, reiniciar senhas. Tá? Vai colocar a matrícula, o CPF, clicar em continuar e o usuário vai poder trocar sua senha lá no seu perfil. Ele também pode trocar sua própria senha, ou lá naquele menu, na primeira tela do sistema, ou também nesse menu, utilitário, trocar sua senha. Para identificar o IP da máquina ao qual o servidor está acessando, a chefia pode vir em utilitários e identificar IP. Vai sair uma relação para ele, depois de colocar a matrícula e o mês, quais são os IPs pelos quais o servidor está registrando sua frequência. Então, a chefia pode verificar se tem algum IP diverso daquele autorizado por ele. Bom, assim a gente chega ao fim do manual de chefia. O tema é amplo, a gente tem conhecimento disso, e a DGEP está com a agenda programada para mais 2 eventos dessa mesma natureza, com informações adicionais a essas que a gente apresentou aqui. A próxima agenda para esse tipo de evento, para a gente falar sobre o SysRef, está marcado para o dia 18/10. E uma terceira está marcada para o dia 25/10. Então, a cada encontro desse, a gente vai trazer informações para facilitar a gestão da frequência, tanto por parte do servidor, quanto por parte das chefias. A gente solicita, antes da gente passar
para as perguntas, a gente solicita que as chefias entrem no sistema, já está liberado o sistema, e verifiquem, testem o que está nesse manual aqui, principalmente a verificação daqueles servidores que integram sua equipe. Essas informações, elas são trazidas do SIAP, foram trazidas do SIAP, mas podem estar com algum tipo de erro. Ou o servidor não está lá, ou o servidor está e não deveria estar na sua equipe, na sua gestão. Então, a gente está aberto e solicita que vocês enviem essas discrepâncias no e-mail cogep.sisref, para que a nossa área de gestão de pessoas altere aquilo ali, deixando o SISREF pronto para fazer a gestão. A gente deixa claro que é normal, no período de implantação de qualquer sistema, que algumas intercorrências venham a aparecer. Nós estamos lá trabalhando também, dioturnamente, junto ao Ministério da Economia, para que essas intercorrências sejam sanadas. Eu informo para vocês que desde o lançamento da implantação da primeira fase do SISREF, nós não tivemos nenhuma intercorrência cujo sistema deixou de funcionar por completo ou parcial que viesse a atrapalhar a gestão da frequência. São intercorrências momentâneas e que estão sendo acompanhadas e consertadas por parte da equipe mantenedora do sistema. Então, a gente está aberto agora a perguntas. Nós, por questão de organização, vamos deixar aí 30 minutos para que essas perguntas sejam recebidas e, na medida do possível, responder a todas. Caso essas perguntas não possam ser respondidas hoje, a gente solicita que guarde para os próximos eventos ou já remeta no e-mail cogep.sisref, que, na medida do possível, a gente vai responder a essas questões. Tá? Eu vou contar com o grande apoio da Paula, que é a coordenadora de gestão de pessoas. Nós contamos aqui também com a presença da Juliana, que é a chefe de divisão de cadastro, e que podem nos auxiliar na resolução dessas questões. Tá bom? Obrigado. Olá, obrigada, Danilo. Presencialmente, nós temos algum questionamento? Boa tarde, Danilo. A minha dúvida é em relação à delegação. Eu já entendi que a delegação ela pode ser feita pela chefia, mas a dúvida que eu tive foi, no caso da chefia, que está de férias, para o substituto, está naquele período ali, o substituto ele pode fazer essa delegação ao seu subordinado, e essa delegação ela está vinculada à pessoa que está lá na coordenação ter alguma função ou não? O substituto pode, sim, ele tem plenos poderes nas eventuais ausências da chefia, tá? Então ele pode indicar para a delegação qualquer servidor da sua equipe, um ou mais, tá? Quantos forem necessários lá. O delegado não necessariamente precisa ter função de chefia, tá? Então, se ele já tiver a função, ele automaticamente tem o perfil de chefia. Se ele não tiver a função, ele vai ser delegado para ter aquele perfil. Tá bom? Então, não precisa ter função, não. Boa tarde. Com relação ao teletrabalho, se a pessoa faz o trabalho de 6 horas, né? E aquelas 2 horas restantes, como é que fica no sistema? Se ela fica descoberta? A questão do teletrabalho que você está falando é o regime por horas, tá? Então, a jornada de trabalho do servidor, ela não se altera. É a mesma que está cadastrada por cargo no SIAP, 40 horas ou 8 horas diárias. Então, a pessoa em regime de teletrabalho vai ficar com aquelas 2 horas pendentes ali no sistema, onde ela vai justificar que fez aquelas 2 horas em regime de teletrabalho, indicando inclusive o NUP, o número do processo ao qual o trâmite ocorreu para a concessão do regime de teletrabalho, e as chefias podem alterar o horário dela, informando que a frequência esteve normal para aqueles dias. Tá? Quem faz o teletrabalho por dia vai registrar a frequência normalmente nos dias em que estiverem presencialmente em unidade da AGU. E nos outros dias, ela vai também justificar que aquela ausência de marcação se deu através da concessão do regime de teletrabalho, e a chefia vai poder ir lá e abonar ou alterar
a frequência dela para a dispensa de ponto. Então, ela vai ficar dispensada daquele registro de ponto nos dias em que estiver em teletrabalho. Quanto ao regime pleno de teletrabalho, durante todo o período, a chefia vai informar a dispensa do ponto, uma vez que isso já está normatizado pela Instrução Normativa número 2 de 2018, que está naquela tela demonstrada para vocês no início. E para adquirir esse regime de pleno, tem que se dirigir ao Recursos Humanos ou na chefia? As chefias, tá? As suas chefias, se precisar de alguma informação, nós temos naquela página de nossos serviços da Diretoria de Gestão de Pessoas um menu que trata especificamente da jornada semipresencial. Ali tem todos os contatos, todos os trâmites, todos os documentos relacionados a esse tema. Tá bom? Tá certo, obrigada. É uma pergunta relacionada à justificativa para abonar. Quando o servidor coloca a sua justificativa, eu não entendi se ela pode ou não ser alterada pela chefia. A justificativa não. Tá? O horário do servidor, sim. Então, quando o servidor coloca alguma justificativa, por exemplo, sistema indisponível, falta de energia no prédio, cheguei, mas não esqueci de marcar meu ponto. Então, registre, por favor, às 9 horas. A chefia, através daquela justificativa, pode apagar o que o sistema registrou e escrever o que o servidor justificou. Obrigado. Mas eu acho que muita gente deve estar nessa mesma situação. Mês passado, você tem um saldo que me parece que não pode ser lançado ainda como compensação, como credor. No caso de mês inteiro passado, eu não consigo efetuar o lançamento para o fim de recesso. Como é que fica essa situação? Tem que fazer uma ocorrência? Vamos lá. Sobre a compensação do recesso, a portaria do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, ela permite o registro da compensação a partir do dia 25/9. Então, não é do mês passado inteiro. Então, a partir do dia 25/9, os servidores que já estejam utilizando o SISREF vão, através do sistema, ao final de cada jornada de trabalho, indicar esses eventuais créditos para a compensação do recesso de fim de ano. Então, o sistema já está preparado para isso. Ao final de cada jornada, se tiver 1 minuto de crédito, ele pode ser indicado para a compensação do recesso de fim de ano, nas unidades em que o SISREF já está implantado. Nas unidades em que o SISREF não está implantado, esse registro de compensação vai continuar sendo feito na folha de ponto do BMF, como normalmente vinha sendo feito, tá ok? E o período de 1 a 25, sendo credor, como é que a gente pode utilizar esse período? Se você falou que não está autorizado ainda, né? A compensação do recesso, não. Tá? Mas as outras, compensação de horas comuns, poderiam ter sido lançadas no mês passado. Se você não fez no mês passado, o sistema computou como horas comuns. Tá? Só que essas horas comuns de crédito, elas vencem ao final do mês. Então, ela não passa para o mês subsequente. Ela não é um banco de horas. O Instituto da Compensação é diferente do banco de horas. Você tem que utilizar até o final do mês corrente, o crédito. Esse problema que eu já havia aberto uma ocorrência no mês anterior para o e-mail de vocês, não me responderam até hoje. Agora, eu vou perder esse saldo, então, o período que eu fiquei de 1 a 25 com o crédito? Se fez o crédito, indicou ou não indicou, e não utilizou o crédito para atrasos ou faltas, o crédito decai. O débito não decai. Tá? Se você tiver eventual débito, o débito deve ser compensado até o fim do mês subsequente. Se o chefe autorizar a compensação. Não tem como a chefia autorizar essa utilização desse crédito para referente mês, no próximo mês? Não tem nenhum serviço? Não tem como a chefia autorizar mais, tá? E a questão de compensação de banco, compensação de horas, isso já está previsto na legislação e já vinha funcionando, inclusive com o BMF, tá? Então,
Não sei como é que você fazia com o BMF. Funciona exatamente igual no SISREF. Porque no mês passado, eu ia tentar lançar, estava apresentando que eu estava já tinha ultrapassado o limite, eu estava com 100 horas de crédito, coisa que eu nunca fiz, não. Foi um dos erros de intercorrências no sistema, que já foi prontamente corrigido. Hoje já não aparece isso mais. Tá? Mas, questão de compensação continua sendo feito como era feito lá no BMF. Só alterou o sistema. Do dia 25 para cá, eu tenho como já tentar lançar, né? Tem, sim. A cada final de jornada, você indica o eventual crédito para a compensação do recesso de fim de ano. Essa indicação é muito importante, porque se você escolher essa opção, esses créditos se perdurarão até o final do recesso, até a realização, né, o gozo do recesso. Então, se você não indicar para as horas comuns, esse crédito vai decair no final de cada mês. Tem que estar autorizado pela chefia? Sim. Toda compensação tem que estar autorizada pela chefia. Mesmo essa do... Aqui na tela, você clica na sua primeira tela de acesso ao sistema, neste link aqui, visualizar demonstrativo de compensações. Vai ter todo o histórico aqui, o relatório de horas comuns, o relatório para... Já está. Se não tiver, caso não esteja nessa tela aqui, pode mandar o print lá para a gente. Isso é um erro do sistema. Deve estar lá. Tem que procurar a chefia para ela dizer o que a gente pode. Eu gostaria de saber se esse horário das 8 às 18 da AGU, ele é fixo ou ele pode ser flexível. Tipo, eu quiser entrar às 7h30, eu teria que falar com a minha chefia ou isso é fixo? Porque eu já estou sabendo que em teste piloto já estão tentando entrar às 7 horas da manhã. É a minha pergunta. Tá, o horário é de 8 às 20, tá, da AGU. O horário das unidades está cadastrado como padrão de 8 às 18, todas as unidades da AGU. Caso o seu chefe precise alterar esse horário da unidade, dentro do horário de funcionamento do órgão, isso é possível. A chefia tem que solicitar alteração do horário. Tá? Agora, para que o servidor trabalhe fora do horário da unidade e do órgão, ele deve autorizar, naquela telinha que eu mostrei, o trabalho fora do horário da unidade. Tá? Então, a chefia que autoriza. Isso, logicamente, em casos excepcionais, considerando a necessidade do serviço. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre o recesso. Se eu tenho interesse em fazer só 3 dias, para não ficar compensando horas e horas, eu gostaria de saber se eu poderia, minha chefia poderia autorizar só 3 dias, uma vez que a semana do recesso já está colocada. Né? Você que vai indicar, tá? Depois da autorização da compensação por parte da sua chefia, você que vai indicar a quantidade de horas que você quer utilizar para compensar suas faltas no recesso. Então, se você quer compensar só 3 dias, realize horas a mais para compensar só 3 dias. No caso, 24 horas. No caso, eu queria fazer só 3 dias no recesso, compensar só esses 3 dias. Exatamente. Então, é você, ao final de cada jornada, vai indicando hora a hora, crédito a crédito, até completar os 3 dias que você quer tirar. Ok, entendi. Obrigada. Boa tarde. Sobre o horário de compensação, a gente ainda está assinando a folha. Reza que a partir de 1º de outubro, certo? Já pode compensar o recesso no final do ano, é isso? 25 do 9. 25 do 9 para quem está no sistema. Não, 25 do 9 para toda a administração pública. Tá, tudo bem. Mas a gente que ainda está assinando a folha, ainda não está no sistema. Essas horas, vamos dizer que a gente já estiver compensando, como que vai ser na hora lá? É porque dia 1º de novembro que vai começar o sistema. E essas horas que a gente já está compensando aqui no mês de outubro, como que serão feitas? Deverão ser consideradas pela chefia na gestão da frequência de janeiro, ou de janeiro para frente, abonando a frequência dos servidores de acordo com aquelas horas já compensadas na folhinha. A partir de 1º de novembro, a compensação começa a ser também para toda a AGU pelo SISREF. Então, se não conseguiu compensar todas as horas na folha
até 1º de novembro. O complemento dessa compensação vai ser feito a partir de 1º de novembro, através do SISREF. O que foi feito antes vai ser lançado pela chefia quando da gestão da frequência do mês de janeiro para frente. Certo, outra coisa. Esse período que nós estamos chegando, 8 horas, às vezes a gente chega 5 para as 8 e não pode entrar no sistema. Ele só autoriza a partir das 8 horas. Então, isso aí, vamos dizer, se eu chegar às 8h15, porque tem 15 minutos de tolerância, eu chego 10 para as 8, mas eu só posso bater a partir das 8. De 8 a 8h15, eu posso bater em qualquer momento, sendo que esses 10 minutos ficaram para trás. Seria isso? Exatamente. Tá? Para alterar esse horário aí, só o seu chefe te autorizando a trabalhar fora do horário da unidade. Tá, outra coisa, no horário do almoço, eu saio meio-dia. Se eu resolver sair, vamos dizer assim, eu falo resolver sobre concordância da chefia, 10 para meio-dia, aí eu vou tirar 1 hora só de almoço. Meu horário é de 8 às 12, de 13 às 17. Se eu, vamos dizer, eu sair 10 para meio-dia, eu posso bater o ponto a 10 para as 13, esse horário ficaria correlato? Fica assim, tá? O horário de almoço é flexível ali, de acordo com a autorização da chefia. Então ele não tem travas, mas é importante que se comunique sempre com a chefia imediata essa variação do registro dos horários de almoço. O sistema não vai travar, você vai poder registrar 10 para meio-dia e o retorno 10 para as 2, para 1 hora. Esse horário tem que ser cravado. Você tem que fazer no mínimo 1 hora e no máximo 3. Certo. Em questão de organização, gente, eu vou abrir o espaço, depois dessa última pergunta, para o pessoal que está online, que tem um grande público online, para que a gente também possa esclarecer as perguntas deles e que também podem ser as nossas aqui, né? Nesse caso, o ideal é, de fato, operar o horário do servidor ou não. Vamos lá, o servidor ele faz as 8 horas dele. Então, de 8 horas, sai meio-dia, e 1 hora de almoço, de meio-dia às 13. E aí, no período da tarde, ele sai às 15 horas. Faltam 2 horas para ele terminar aquele horário dele. Às 15 horas, ele saindo às 15 horas para uma consulta médica, eu queria saber, no outro dia, ele vai me apresentar o atestado, eu devo entrar no sistema, alterar o horário dele para até as 17 e dizer que ele estava em horário, ou botar só o código dizendo que ele compareceu e não mexer naquele horário dele? Só o código. Só o código. E aí, nesse caso, eu não mexo no horário dele. Não, vai computar a frequência normal dele. Porque aquilo ali ele não precisa compensar. Tá. Consultas e exames, tá? Tá na lei isso aí. Ok, obrigado. Bom, várias das perguntas dos nossos mais de 400 participantes já foram respondidas. Eu tentei fazer um compilado daquilo que a gente não respondeu ainda. Boa parte das perguntas é sobre o horário de funcionamento. Eu acredito que já foram esclarecidas. Sobre a questão da compensação do recesso, se podem tirar menos do que os 4 dias que estão previstos. E sobre o horário da GU, esse é o grande quantitativo de perguntas. A Antônia Edna, ela questiona o que acontece se ela não esquecer de marcar o horário do almoço. O sistema vai marcar 3 horas para você. E a chefia poderia fazer esse ajuste ao final do dia? Com certeza. O sistema está preparado para receber a justificativa do servidor, dizendo que esqueceu, ou por qualquer outro motivo, a chefia vai lá e coloca o horário correto. Ninguém vai sair prejudicado. A intenção do SISREF não é prejudicar ninguém, e sim a gestão da frequência. Ela também pergunta, no ponto, temos que marcar as férias ou elas serão puxadas do CIGEP? Elas serão puxadas do CIGEP, tá? Então isso já é uma grande vantagem, tanto para os servidores, quanto para as chefias, quanto para a área de recursos humanos. Então tudo que é registrado lá no CIAP, no CIGEP, autorizado as férias pela sua chefia, isso automaticamente já cai lá na sua folhinha de frequência. A Sheila pergunta, quem entrar no sistema às 8 horas, o SISREP retroagirá às 15 minutos? Ficando então o registro como 7h45 ou o sistema está bloqueado? Caso a chefia não autorize trabalho fora do horário da unidade, esses 15 minutos não serão computados ao registro
nas 8 horas. Tá? Se o seu chefe autorizar fora do horário, ele vai computar 15 minutos para você, vai registrar 7h45. Ela fez outras perguntas que já foram atendidas. Pergunta também se a área de GP local deve continuar enviando os atestados de dias aos SAMs. Com certeza, né? Continua normal, como é no BMF. Nós não estamos trocando de regime de frequência nem de jornada de trabalho, nós estamos trocando apenas de sistema. O Gustavo Esquerdo pergunta: para os cedidos, como os registros do ponto serão enviados para o órgão de origem? Da mesma maneira como já vinha sendo feito. Tá? Então, fácil, ofício, envia para o órgão de origem, da mesma forma como é feito, só trocando de solução. Roberto César: quando começa a cortar o salário? Essas informações elas são enviadas online para o CIAP, tá? No entanto, segundo o Ministério da Economia, em pergunta feita dessa natureza, leva-se um tempo de 1 a 3 meses para poder fazer as devidas correções e descontos possíveis ali, tá? Então não é imediato, tem toda uma gestão por trás disso aí, tanto da chefia, tanto com a área de RH, quanto com os gestores do CIAP, para que realmente só seja descontado em casos de exceção, como são, né? Então, o sistema é de gestão de frequência e não de desconto. A Solange Oliveira, ela faz 2 perguntas, mas bem relacionadas. Quem tiver banco de 6 horas, eu acho que ela quis dizer a jornada de 6 horas, terá direito ao horário do almoço? Quem estiver em teletrabalho de 6 horas, terá direito à hora de almoço? 6 horas. Com o regime de 6 horas, a pessoa que tem um regime de trabalho, jornada de trabalho de 6 horas, elas não precisam registrar o horário de almoço, caso faça às 6 horas do dia. Se ela fizer a partir de 6 horas, 7 horas diárias, pela legislação, ela é obrigada a tirar 1 hora de almoço. Tá? Então, tomem cuidado quanto a isso, isso já é legislação, já vem no contrato de trabalho de vocês. Se tiver jornada de 30 horas, não precisa registrar o horário de almoço. Registra entrada e saída, o sistema está totalmente preparado para não computar o desconto do almoço. Tá? Quem faz regime de teletrabalho, a jornada de trabalho não mudou, a jornada de trabalho continua sendo 40 horas, continua sendo 30 horas, de acordo com o seu contrato, tá? Com o seu cargo também. Então tem que se fazer o horário de almoço ali. O usuário apenas, Paulo Roberto, o usuário apenas digita a justificativa da ocorrência com mínimo de 15 caracteres e a chefia que vai pesquisar e inserir o código da ocorrência? Exato. Tá? O papel da chefia é preponderante na gestão da frequência dos seus servidores. No decreto 1590, deixa claro que é a chefia a responsável pela gestão da frequência dos seus servidores. André Cardoso: a delegação deve ser total ou pode ser parcial? Exemplo: posso delegar a homologação no fim do mês e manter com a chefia as questões pontuais do dia a dia, como, por exemplo, as compensações por atraso? Bom, o perfil de chefia, ele é delegado no momento em que chega a solicitação para a área de gestão de pessoas, aquela pessoa já vai ter o perfil de chefia. E ela vai ficar até o momento em que a chefia desautorizar aquela delegação. Então, é a chefia quem vai falar quando o servidor vai ter e quando o servidor vai deixar de ter aquele perfil, aquele poder de chefia dentro do sistema. Esse vídeo vai ser disponibilizado para que possamos assistir novamente? Sim. Consultado ali com o pessoal do audiovisual, sim, vai ficar assim, tá? Bom, agora nós vamos finalizando, vou fazer uma última perguntinha. O chefe da unidade membro, ocupante de DAS 101.3, está obrigado a registrar horário? Ou será cadastrado apenas para fins de homologação? Os membros integrantes da carreira jurídica fazem seus registros na folha de registro de atividade. E os lançamentos eventuais que vierem a ocorrer dentro do mês é registrado dentro do SISREF, ou pela chefia, quem tem o perfil de chefia lá na unidade dele, ou pelos delegados. Tá? Então, não muda nada. É como é no BMF hoje.
o membro registra no Sapiens a folha de registro de atividade, essa folha é homologada pela chefia dele, dentro do Sapiens, e se porventura vier ter algum código de ocorrência, informa no SysRef. Se não tiver um código de ocorrência, a chefia vai lá e abona a frequência dele ou altera a frequência dele. Só uma pergunta rapidinho. Se existe um normativo... Boa noite. Boa tarde de novo. Já estamos quase no início da noite. Se existe um normativo que autoriza o banco de horas, por que a AGU já não adotou esse sistema? Ela não está indo de confronto com esse normativo? A decisão sobre a utilização do banco de horas cabe à parte estratégica da gestão da AGU. Então, não nos chegou, para nós, DGEP, essa normatização. Então, por isso, o SysRef não está autorizado a utilização do banco de horas ainda. Quando for regulamentada, a gente vai abrir o sistema para isso. E quem é obrigado a fazer as horas? Igual no caso do menino aqui, que às vezes fica até 10 horas filmando. Quem é obrigado a fazer essas horas? Como é que ele vai receber de volta? Porque não tem hora extra, não tem nada. Hora extra, ela nunca vai ser convertida em pecúnia, nunca vai ser paga em dinheiro. Tá? Essas horas podem ser utilizadas para compensar eventuais atrasos ou saídas antecipadas até o mês subsequente. Então, caso você tenha algum débito de atraso ou saídas antecipadas, você pode fazer créditos, né, para compensar isso aí. Então, é isso que funciona. O banco de horas ainda não funciona. As pessoas têm que se organizar na unidade com essa realidade. Não estava quando utilizava o BMF, o banco de horas, nem está agora, ainda. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte: o sistema será adaptado para a portaria 57 do ano de 2017, para aquelas unidades que fazem 6 horas, que é o meu caso? O sistema já está adaptado, tá? A gente precisa de um start, de uma solicitação de vocês, da chefia dessas unidades, para a área de gestão de pessoas, para que a gente possa inserir no cadastro delas a questão da possibilidade de 6 horas diárias para aquelas unidades elencadas na portaria 57 vigentes hoje. Isso, pois é. E outra coisa, foi esclarecido agora, porque eu não tinha falta de conhecimento. Eu, no dia 3, eu cheguei aqui na AGU, era mais ou menos 10 para as 10. E eu faço 6 horas, né? Mas eu vim essa hora porque tinha muito processo no Sapiens do que eu tenho que fazer, e eu sei que não ia dar para cumprir tal coisa. Então eu vim mais cedo para agilizar. Cheguei na minha unidade, fiz tudo direitinho como deve fazer, abri o ponto, e comecei a trabalhar. Não almocei, fui direto, até acho que não sei que horas. Quando eu fui fechar, para minha surpresa, me comeram lá as horas do almoço tudinho. Eu fiquei mais... E aí, a minha chefe estava de férias, eu trabalho aqui com a Juliana, e aí todo mundo, falei com todo mundo, mas que negócio é esse? Eu não saí daqui e tal. Porque dizem que a gente tem 15 minutos para um lanchinho, alguma coisa assim, não é? Para comer se quiser, né? Não é? Então, desconheço. Diz que, então a gente isso não tem, tá? Na legislação isso não dá, tem. mas tem gente que vai lá e come um pãozinho, toma um café e volta ao trabalho, né? Então é isso, ninguém sai de lá. Na minha sessão, ninguém sai do local, a não ser que é serviço, vai lá, entendeu? Sabe fazer alguma coisa, mas fora disso... Então, quer dizer, vai ficar em vigor essa portaria 57... Tá, vai... Quanto à portaria 57, foi aquilo que a gente ressaltou aqui, a chefia manda um e-mail e fala, esse servidor está comigo. Vou falar com a chefe, a Valéria. E a questão das 3 horas de desconto, o sistema é feito para isso, né? Ele tem essa inteligência. Vou pedir a chefe para justificar, ela sabe. Ele tem essa inteligência, mas fique totalmente tranquila, vá lá, justifique. Vou justificar. Justifica tudo isso que você me relatou, vai lá bonitinho, justifique lá que sua chefia vai poder alterar seu horário lá. Tá certo. Tá bom? Aí. Danilo, a questão. Quando se fala, tem se falado muito aí em questão de 6 horas. 6 horas previstas em lei ou 6 horas da informalidade que a gente ouviu que se tem muito pela casa? Eu
não tem conhecimento nenhum de cargo de 40 horas diárias fazendo 6 horas. Se fazem, né, o CISREF está aí para isso, vai registrar essa frequência, os servidores, as chefias vão ter que fazer sua gestão também. Né? Então, 6 horas é só para aqueles cargos com 6 horas previstas no contrato de trabalho, ou lá no edital do concurso que você fez, a lei do cargo, né, a lei do concurso. Então, está registrado ali. Ou as unidades da portaria 57, que são a exceção aqui. Bom, nós agradecemos a participação de todos, a todos que participaram online e nos colocamos à disposição para aquelas perguntas que nós não conseguimos, até pela questão do horário, atender agora. O nosso e-mail cogep.cisref, o Danilo vai até colocar aqui na tela, ele está à disposição de vocês e fica marcado que no dia 18 nós faremos um novo encontro. Vocês já estarão usando mais o sistema, eu acredito que novas dúvidas surgirão e nós vamos tentar focar mesmo nos questionamentos, nas dúvidas e nas funcionalidades do sistema. Então agradecemos a presença de todos, obrigado Danilo, obrigado a todos e uma ótima tarde.